com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço dos irmãos e irmãs, quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje e vamos receber de Deus a palavra santa, amém? Amém. Agradecer a presença do irmão que está visitando aqui, seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Os demais já são de casa, né? Pega aí a tua Bíblia, o livro. Primeira Epístola de João, 2, vamos ler o versículo 15 e o versículo 18. Primeira Epístola de João 2, versículo 15 e versículo 18. Glória a Deus. Todo mundo já achou aí? Na primeira Epístola de João 2, versículo 15 e versículo 18, onde nós vamos ler aqui. Glória a Jesus, vamos ler. Primeira Epístola de João 2, versículo 15. Olha só o que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Vamos lá para o versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Última hora. Fala assim comigo assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode sentar e bater palma na glória de Jesus. Olha, esses dias eu fiquei muito escandalizado com duas mulheres de uma igreja tradicional fazendo estudo para apoiar a mulher usar brinco, a mulher se pintar. Eu mostrei o áudio para a irmã Diana lá. Teve um que eu não quis nem ouvir. Ela com brinco assim, dizendo: vai pegar, usar brinco, toda pintada. Olha, pastor, mas eles conseguem pegar a Bíblia e distorcer isso? Olha, Satanás, ele não brinca de ser diabo, e conhecimento errado, mentiroso, ele dá àquele que se entrega à própria vontade. Amém? Amém, glória a Deus. A sua própria vontade. Mas a vontade de Deus é que você compreenda. A primeira coisa que eu vou falar aqui é do versículo 18. Aqui está contando uma situação da igreja, de uma determinada igreja, claro, igreja de Cristo na época, está falando sobre o anticristo. Mas quem são os anticristos? A Bíblia diz que o anticristo, ou a pessoa que se diz que é anticristo, ele vai odiar tudo que é relacionado a Deus. Tudo ele tem raiva. Então o anticristo, a pessoa que vai dominar a terra, o anticristo vai ser o próprio diabo na figura de uma pessoa que vai dominar a terra. Só que aqui ele está falando de as pessoas, o ser humano que era anticristo, ou seja, que adorava o próprio diabo e é contra as coisas de Deus, abomina as coisas de Deus. E nessa época já está sendo falado que já tinha anticristo, pessoas que são contra a doutrina do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eles são contra. Então é normal, né? A pessoa está no mundo, tem pessoa que quando você fala de Deus, ele tem ódio. Na verdade eu não acho normal. Encontrei na minha trajetória 3 pessoas que não acreditavam em Deus e uma pessoa que falava que servia a Satanás. Aliás, 2 que serviam a Satanás mesmo. Um era desviado e ele era anticristo mesmo. Ele era da igreja do Satanás. Eu conversei com ele, ele corria de mim, tinha medo, né? Aí eu conversei com ele. Medo de mim por quê? Porque eu tinha medo do Senhor, pastor. Por causa de Jesus anda comigo, viu? Glória a Deus. Jesus está comigo aí, correr mesmo. E o que acontece? E uma pessoa que disse para mim que iria carregar carrinho de brasa com Satanás no inferno. Olha tão aquele gênio. Ele vai sofrer no inferno. Não gostava das coisas de Deus, não. Me lembro de um rapaz também que me disse: eu não creio em Deus, Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não era uma bagunça. Primeiro,
O mundo está uma bagunça porque Deus deu livre-arbítrio para você. Você escolhe se você quer viver, se você quer tirar a sua vida, se você vai continuar a vida bebendo. Então Deus ele não te obriga, Ele te convence pelo toque do Espírito Santo a largar o pecado. Então nós falamos sobre o anticristo, mas tem uma frase interessante. Também agora, olha, também agora, muitos já se têm feito anticristo. Quando ele fala também agora, ele está se referindo às pessoas da igreja, os crentes da igreja que congregavam. Pastor, mas peraí, que coisa estranha, o senhor não falou que Satanás é anticristo, aquele que adora Satanás? Também. E aquele que se opõe contra a doutrina de Cristo. Glória a Deus. A pessoa que ele é contra a palavra de Deus, ele se tornou o quê? Um anticristo. Pastor, por que um anticristo? Porque ele é contra as palavras do próprio Cristo. Mas está dentro da igreja, diz que é pastor, diz que é obreiro, mas quando ouve falar que divórcio é pecado, ele fica bravo. Quando ouve falar que está na visão de Satanás, ele pula, ele fica bravo. Quando fala que o homem não pode andar seminu ou nu, andar de bermudão, ele pula porque ele é anticristo, porque ele é contra as coisas de Deus. O que o apóstolo está falando aqui? Que na igreja tinha pessoas se levantando contra a palavra de Cristo, contra a doutrina. Daí ele fala, também agora muitos se têm feito anticristo. Ele está se referindo à igreja, às pessoas que estão na igreja. Pastor, mas o que tem isso a ver com o versículo 15? Não é o mesmo mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele que é no mundo, o amor do Pai não está? Pastor, o que tem isso a ver? Explica esse negócio. Olha, para você entender quem é o anticristo, porque está tão difícil hoje você saber quem é de Deus e quem não é. Tem um profeta aí, passando revelação até que não é mais 10%, agora é 15% da igreja dele, né? Profeta de Baal. Pastor, como eu vou saber se realmente aquela pessoa é de Deus? O crente não se mistura com o mundo. Você vai pegar um pouquinho de óleo e vai jogar dentro de um balde d'água. Vai misturar o óleo com a água? Então eu quero comparar o óleo, com o crente. Não se mistura com a água. Você não pode se misturar com o mundo. Glória a Deus. O mundo jaz do maligno. O mundo está sendo preparado para Satanás e seus adeptos. Agora, quando você vê uma pessoa que ele aceita tudo do mundo para ele, pode televisão, pode jogar bola, pode se misturar com a mentira, pode andar seminu, tudo pode. Então, essa palavra aqui, se encaixa nele. Porque não ameis o mundo. Se ele está amando o mundo, então verdadeiramente o amor de Deus não está nele. Bate o palmo. E se o amor de Deus não está nele, ele faz a vontade do mundo, a vontade de Satanás. Uns dizem, eu não faço nem de Deus, ele diz, eu faço a minha mentira. Ou você fala de Deus ou do diabo. Tem essa conversa. O que acontece aqui? Se o amor, se ele faz a vontade do mundo e não a de Deus, então o amor do Pai não está nele. Logo, ele quer fazer uma doutrina própria para satisfazer a sua própria vontade. Então ele é o quê? O anticristo. Ele é contra a doutrina de Jesus. Ele é contra a santificação de corpo, alma e espírito. Se o obreiro, o crente, o pastor anda cabeludo, anda nu, sem camisa, com vestes do mundo, falando gíria, se comportando como uma pessoa do mundo, então ele é um anticristo. E quando você vai pregar para ele, olha, você tem que santificar teu corpo, a tua alma, teu espírito, ou seja, não pode andar nu, não pode andar cabeludo. Quando você vai falar para ele da santificação, ele logo se irrita, ele logo já começa a pegar versículos isolados e fazer a coisa a seu próprio proveito. Irmão,
Como eu disse lá domingo, o tanto de pastor que comemora Natal, e Natal é uma festa pagã. O tanto de pastores que unge tudo, porque tem pessoa que unge carro, unge chave. Peraí, pastor, não pode não. A unção, no Novo Testamento você vai ver a unção feita na pessoa e na cabeça. No Velho Testamento você vai ver ungir os utensílios da igreja, mas no Novo Testamento ficou claro que a unção é na testa, na cabeça da pessoa. Eles inventam tanto tipo de unção, irmão. Unção em parede, unção em carro, unção. Um dia teve um louco que falou que Deus revelou para lhe ungir a porta da igreja, o chão da igreja e encruzilhada. Eu falei, irmão, eu não vou voltar lá aquelas práticas, aqueles ritual africano, não. Lá. Isso não é de Deus. Pastor, o irmão falou isso, falou que Deus revelou que era para me ungir o chão da igreja e a encruzilhada lá embaixo. Ele disse: o demônio está segurando o povo para não vir para a igreja. Quem é eles para impedir a obra de Deus? Não precisa de ungir encruzilhada, não. A unção é coisa séria. Por que eu estou falando isso? Porque o falso ministro, o falso profeta, sabe o que eles estão fazendo? Estão jogando azeite no chão e botando a pessoa para sapatear em cima do azeite. Isso aí é blasfêmia, isso é pecado. E o anticristo, ele inventa todo tipo de ritual para chamar a atenção das pessoas de fora. Ele inventa aí a narrativa de R$1, rosa vermelha. Ele inventa lá pisar no sal grosso, sessão do descarrego. Ele inventa de tudo. O falso profeta, o anticristo, aquele que é contra as coisas de Deus, quando você fala que mulher não pode usar calça, eles pulam nessa altura e dizem: não, mas a mulher fica mais bonita, é mais protegida de calça. Mas a Bíblia diz que a mulher não pode pôr veste de homem e nem homem veste de mulher. O falso ministro, quando o seu cabelo começa a ficar branco, ele vai lá e pinta. Pastor, mas eu não posso pintar meu cabelo. Olha, se você quer seu cabelo vermelho, eu tinha nascido vermelho. Você está destruindo o que Deus te criou, a natureza natural que Deus te criou. Não é assim? Esses dias eu vi um irmão de outro ministério lá, né? Ele alisou o cabelo, né? Ficou assim meio suspeito, né? E eu olhei para ele, não essas coisas. Meu Deus, como a igreja está ficando moderna! Meus irmãos, como que pode? Você vai falar para ele que é pecado? Não é. Aí eu costumo dizer: você dizia que era pecado, mas não é por quê? Porque ele está satisfazendo a sua própria vontade, porque se tornou um anticristo, é contra a doutrina de Jesus. O pastor chega e tem revelação de 2 divorciados para se casar. Foi Deus que revelou? Quem foi? É o capiroto ou a carne? É provável que é o capiroto. Mas se bem que esse irmão está na carne também, né? Deus me deu uma revelação para vocês dois casar. Aí uma pessoa sempre tem um de Deus fala: mas pastor, não está escrito na Bíblia que o divórcio é pecado, divorciar e se casar não é pecado? Está escrito na Bíblia. Não, mas é porque agora nós estamos em outros tempos, sendo que isso é repetido no Velho e no Novo Testamento. Por Cristo e por Paulo. Aleluia, glória. É claro isso na Bíblia. Por que, pastor, que os pastores estão casando e divorciados de novo? Porque são todos anticristo, contra a palavra de Jesus, contra a doutrina de Cristo. Aí quando você olha, aí você diz assim: eu não concordo que as irmãs têm que usar roupa no cotovelo. As irmãs que é mesmo de você tem que usar. Aí você fala: não concordo, então você não discorda de mim, você discorda de Cristo, da Bíblia, e você se torna um anticristo porque é contra as coisas de Deus. Pastor, mas é uma palavra muito pesada. O anticristo é contra as coisas de Deus. Tudo que é santidade abomina. Mas eu vou andar só aquilo que me interessa. Eu vou andar segundo o que eu acho que é bom, que é certo.
Você tem que andar segundo a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou andando segundo a minha vontade, eu não estou fazendo aquilo que me interessa, mas eu estou defendendo os interesses de Deus. Glória a Deus. Você tem que defender os interesses de Deus. Aleluia. Você tem que santificar teu corpo, tua alma e teu espírito. E tem que pregar a verdadeira doutrina de Cristo. Recebi uma ligação hoje do irmão, congrega numa certa igreja, e o pastor disse que lá tinha doutrina. Tem para quem quiser. Ele não impede. Mas aqueles que não obedecem fazem o que quiser dentro dele. E eu disse para ele, irmão, vem para cá, porque aqui tem doutrina. Aqui nós pega mesmo, e bebe mesmo. Aqueles que não bebem a doutrina, não dou oportunidade para nada. Né, irmão? Você sabe que eu não dou oportunidade. Não dou mesmo. E ele disse, olha, eu vou orando a Deus aí, vai sair um emprego pertinho, eu quero para aí. Olha, irmãos, tem pastores que acham que só ele pode obedecer a doutrina. Eu conheço pastores que obedecem a doutrina e seus membros fazem o que quiserem. Está errado, irmãos. O pastor tem que exigir das ovelhas a obediência na Bíblia, membro do corpo de Cristo. Se você tiver com a mão infeccionada, né, irmão, ali, né? Aí você está com o membro doente, né, irmão? Cresceu o membro. Seu corpo vai mandar sinal de todo jeito. Se o negócio infeccionado tiver jeito, vai para arrancar. Arranca fora do lugar. Tem jeito? Vai arrancar. Infecção. Assim é a igreja de Cristo. Quando o pastor sabe que o membro tem televisão, que o membro divorciou e casou de novo, quando sabe que a irmã gosta de colocar uma calça para trabalhar, o irmão joga bola, torce para o time do futebol, que o irmão dorme sem camisa, quando o pastor sabe e deixa, aí nós temos um problema no corpo de Cristo, um dos membros está doente, está infeccionado. Se o pastor não faz nada, vai contaminar os outros membros também. É ou não é? Vai contaminar. A infecção, quando você não trata ela vai passando para o corpo inteiro, para os órgãos, vai contaminando todo o corpo. É por isso que o pastor ele tem que combater o pecado, e quando ele descobre que alguém pegou, ele tem que retirar rápido, porque senão vai contaminar todo o corpo, toda a igreja. Aí o pastor vem, ele observa, ele sabe, aí não chega com o cabelo retinho, né? Cabelo lisado. Se ele estica o bichinho, vai fumaça, né? Não tem nada não, amanhã Deus vai fazer a obra, peraí. É um pastor baranga, né? Não tem nada a ver, não tem discriminação com a fruta não, tá boa. Assim, no sentido que ele não faz nada. Deixa as coisas de Deus bagunçadas. Não pode, irmãos. No Velho Testamento, a Bíblia conta a história de Eli. E a Bíblia fala que os filhos de Eli faziam tudo o que queria na igreja. Tocava nos utensílios da igreja, comia o que sobrava do sacrifício dos animais nos altares. Isso era lícito para o sacerdote. E o Eli passava a mãozinha nos filhos, e Deus irou e destruiu não só os filhos de Eli, mas também o destruiu. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o também o destruirá. Aí o pastor olha, vê a irmã com a saia, está em cima do joelho. Está errado, é abaixo do joelho. Se fosse em cima do joelho, quando senta, aí mostra o joelho. E ele não faz nada. Não prega, não exorta, não faz nada. Amanhã está bem aqui no joelho, a irmã. Passa um pouquinho, a outra irmã vai servir lá. Eu vi um ali que paga certinho comigo também. Gostei dessa nota da igreja. E começa a contaminar a igreja. Começa a contaminar. E quando vê que não, toda a igreja está contaminada e o pastor não tem mais poder de fazer nada. Está fora da doutrina, então não pode cantar, não pode louvar, não pode tocar na ceia, não pode pregar. Um dia uma irmã falou para mim assim: pastor, meus filhos estão assim. Eu digo: olha, não são membros da igreja, eles não fazem nada para a igreja. Então é você
e sua educação lá, você e Deus. Quando eles fazerem uma coisa na igreja, aí eu vou agir. Eu vejo errado, eu vou cortar. Porque está fazendo parte das coisas de Deus. Aí o pastor pode entrar lá. Agora, meio de ceia, com televisão em casa, uma certa feita, um pastor que nós tínhamos aí, colocou uma pessoa em comunhão amaziada, né? Estava amaziada. E chegou a notícia no meu ouvido, e eu fui lá e tirei. Não tem isso, irmão. Pastor, mas amaziado com fé, casado é ditado de Satanás. Como pode duas pessoas viverem juntas, não ser casadas, tocar no corpo de Cristo, na ceia, louvar, fazer a obra de Deus? Não, de maneira nenhuma. Errado, pecado. Pastor, então eu vou casar no contrato, pecado também. A pessoa fazer um contrato com a mulher, vai fazer um contrato aí, 1 ano, vai não casar, não é válido para Deus, irmão. É a mesma coisa de estar amaziado. Agora está na moda esse negócio do contrato. Eu conheci um pastor, algumas pessoas conhecem. Ele era casado com contrato. O contrato venceu, a mulher ficou brava, ele cascou fora, está caçando outro, estava casado no contrato. No contrato não pode. Eu costumo dizer para a irmã Adriana: você me pertence porque eu passei você com meu nome. É isso, irmão. Se você tem um carro, a menina achou não dá, né? Se você tem um carro e está no seu nome, você é nome? Não é. Então, quando você casa, e é o primeiro casamento, um pertence ao outro. Glória a Deus. Deus me deu uma BMW, me deu uma Hilux para as crianças. Eu te falo, agora tem pastor que chega na igreja. Vocês são casados? Não tem nada a ver. Vou dar a ceia para vocês. Que isso, irmão? Não há mesmo mundo, e nem aquilo que no mundo há. Às vezes a pessoa está fazendo tudo que o mundo oferece. Tem os crentes forrozeiros, eles gostam de dar um short santo, né? Eles gostam porque eles gostam de dançar. Ele disse que nós dançamos no espírito, mas está dançando na carne, né? Pastor, mas Miriam dançou no espírito. Olha, irmão, você sabe que muita coisa que nós vem do latim. E pela tradução mais correta, dançar é pular e bater palma de alegria. Então não tem aquele negócio de dançar igual as pessoas dançam. Então dançar, irmão, então, se você pode estudar bem a palavra, é pular e bater palma de alegria. É só isso. As pessoas querem balancear tudo. De certas pessoas que Miriam pegou lá alguém e dançou forró, né? Porque o crente carnal, irmão, ele só puxa a coisa pro lado da carne. Verdade, Deus. Esses dias eu vi um crente carnal, que é dos cabos do quebra-mão, dizendo que Jonas teve caso com Davi, blasfema contra Deus, contra a palavra de Deus. Então o cara, quando é carnal, ele só puxa a palavra para o lado da carne. Se você pegar a Bíblia e ver quando o povo saiu do Egito, você vai ver que as mulheres usavam brincos e os homens também, nas orelhas e no nariz. Pode olhar lá, pastor, mas usar brinco não é pecado? Peraí, irmão, eu disse para você: acabaram de sair do Egito. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz: vinde como estás. Aleluia. Mas depois, quando você tem uma experiência com Deus e vai fazer parte, ser membro do corpo de Cristo, é diferente. Deus se manifesta e diz: olha, manda todos tirarem os piercing. Estou dizendo piercing porque hoje fala piercing, né? A fala diferente, mas é o mesmo piercing. Das orelhas, dos narizes. Deus manda arrancar tudo e manda o povo dele até mudar as suas vestes. Porque agora eles são meu povo e têm que me obedecer. Aí a pessoa pega e fala: eu não gosto de doutrina. Eu acho que o crente pode ter televisão. Não deu certo em casa, de você em casa de novo. O irmão pode cortar o cabelo, o irmão pode ser cabeludo, o irmão pode andar pelado na rua, sem nu. Não tem nada. Essas pessoas que dizem isso são anticristo, são contra as coisas de Deus. Rica na basteca na massa. Contra as coisas de Deus. Se eles estão achando que
cristão contra a igreja, contra o pastor Eduardo, contra os irmãos, os antepassados, estão muito enganados. Eles estão contra o próprio Deus e vão prestar conta aos enganadores, os pastores mentirosos. Eles vão prestar conta de cada alma que eles enganaram. Cada pessoa que foi enganado, que eles enganaram, que eles jogaram no pecado, eles vão ter que prestar conta perante o tribunal de Cristo. Amém. Está cheio de pastor de Cristo, né? Está cheio. Pastor pegador de prosperidade, anticristo. Pastor, mas é mesmo. Você tem que pregar salvação, a doutrina, a santificação. Essa é a palavra de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus pregando prosperidade hora nenhuma. A teoria da prosperidade é satânica, é perversa, é maligna e não traz recurso espiritual nenhum para a igreja. Quem recebe essa palavra?